Olá pessoal, vamos gravar alguns exercícios resolvidos, vestibulares diversos. Eu vou fazer esse primeiro aqui, que está indicado como 1, não tem ordem nenhuma, fui sorteando aleatoriamente alguns. Vou fazer esse, vou dar uma direção nesse, vou dar uma direção nesse. Vamos lá, quantas soluções inteiras? Então você tem aí uma pergunta que fala quantas soluções inteiras tem na equação abaixo. A equação é uma quadrática. Então eu vou pensar que isso aqui é uma função f de x. Ou seja, eu estou olhando aquela expressão f de x como sendo x ao quadrado menos 10x mais 21. Essa função quadrática que eu vou analisar. É uma função quadrática que tem um gráfico em forma de uma parábola. Como aqui eu tenho que o a é 1 e ele é maior que zero, a concavidade dessa parábola é para cima. Então ela tem um comportamento assim. Repara que eu só fiz o eixo x. Só vou analisar o eixo x. Esses dois pontos, caso existam, eu estou supondo que existam, né, mas eu não tenho certeza ainda, esses pontos são as raízes. Eu preciso, então, primeiro identificar as raízes dessa função, para depois determinar, né, onde ela é menor que zero. Se ela for desse formato aqui, que eu estou supondo, ela é menor que zero entre as duas raízes, né? Entre as duas raízes. Mas eu ainda não sei como ela é certinho, então eu vou apagar e vou calcular as raízes. Então, primeiro eu vou determinar as raízes. O que é determinar as raízes? Fazer o momento quando a f de x é igual a zero. Então você vai ter que x ao quadrado menos 10x mais 21 igual a zero. Vou fazer por soma e produto, dois números somados, que dão menos b sobre a, menos, o b é menos 10, né? Então dá menos b sobre a, dá 10. Né? E o produto desses mesmos dois números, tem que dar 21. Então eu tenho que descobrir dois números somados que dão 10 e dois números multiplicados que dão 21. É isso que eu preciso descobrir. Se você olhar o produto da 21, são poucos elementos que dão 21, um deles é 3 e 7. 3 e 7 dá 21. E 3 mais 7 dá 10. Isso significa que as raízes são 3 e 7. Essas são as raízes da minha... Então lembra aqueles dois pontos que eu havia marcado aqui? Um é 3, um é 7. Um é 3, um é 7. Como ela tem concavidade para cima, toca esse ponto, chega no ponto mais baixo e volta a subir. A minha função ela é positiva para cá, do 3 para o menos infinito ela é positiva, por quê? Note que meu desenho nessa parte está acima do eixo x. Se você olhar aqui também, ó, esse gráfico está acima do eixo x. Então também é positiva para cá. Do 7 até o mais infinito. Mas eu estou interessado em olhar aonde? Eu estou interessado em olhar no momento que ela que é a minha equação, menor ou igual a zero. Então, menor ou igual a zero, ela está nesse intervalo, menor ou igual, tá? Nesse intervalo ela é negativa, entre 3 e 7. Então, o conjunto solução, como é menor ou igual, é fechado, né? É do 3 até o 7. Note que no 3 ela zera, porque o 3 é raiz, e no 7 ela zera, porque o 7 é raiz. Como aqui está menor ou igual, então eu posso considerar esses dois casos. Então, o intervalo do 3 ao 7 é essa a solução. Aí vem a questão, a pergunta é soluções inteiras. Entre o 3 e o 7 tem infinitos números reais. Mais inteiros são poucos, né? Quem são aí? Você teria ali o 4, o 5 e o 6. São os números inteiros entre o 3 e o 7. Observação, como o 3 e o 7 entram, então você tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos que são solução. Resposta C. Isso foi um estudo de sinal desta equação,
né, de segundo grau, aí, uma inequação de segundo grau resolvida com contexto de função. Agora essa aqui, também da PUC, do mesmo ano, eu tenho uma função f, que é uma função quadrática, e tenho uma função g, que não é uma função quadrática. O produto dos valores inteiros, agora, aqui a questão, tomar cuidado com a pergunta, né? O produto dos valores inteiros de x que satisfazem a desigualdade. Ou seja, eu vou descobrir quem satisfaz a desigualdade e multiplicá-los. É isso que eu vou fazer. Que desigualdade que eu tenho? F de x menor que g de x. De modo geral, essa pergunta é igual a de cima. Por quê? F de x, quem que é? X ao quadrado menos 6x. X ao quadrado menos 6x. Quem que é g de x? 2x menos 12. Para deixar igual da de cima, que é o único ajuste que eu vou fazer, depois eu vou deixar para vocês terminarem, para quem quiser, eu vou tirar os elementos do lado direito da desigualdade, esses caras aqui, e vou, tipo, bem grosso modo, né, passar para lá. O que eu vou fazer? Eu vou somar 12 para começar, somar 12 de um lado, somar 12 do outro. Aí vai ficar uma nova expressão x ao quadrado menos 6x mais 12 menor que 2x. Muito bem. Repara que aqui zerou. Agora eu vou tirar 2x. Subtrair 2x de um lado. Eu vou subtrair 2x do outro. O 2x, ele é termo equivalente ao 6x, tá? Só pra... Então, ficaria assim, né? 6x, mas eu vou apagar e vou fazer de um passo só. Opa, 2x. Ficaria assim, aqui ficaria 0. Mas esse 2x, 6x, menos 6x com menos 2x dá menos 8x. Então isso aqui fica menos 8x mais 12 menor que 0. Então essa conta aqui é exatamente a conta que você vai ter que resolver e é exatamente igual a essa, com uma diferencinha. Aqui é menor ou igual? Aqui é menor ou igual? Aqui é só menor. Então você tem que desconsiderar as raízes, né? Só pode ser menor, não pode dar 0, que nem aqui. Lembre-se que aqui eu considerei os 3 e o 7 como resposta porque era menor ou igual. Beleza, essa foi a indicação da conta e aí vocês terminam o processo é idêntico. Agora esse 7 aí também é o mesmo processo, só que é um processo duplo. Eu tenho aqui dentro de uma raiz duas funções quadráticas. Eu vou chamar essa de cima aqui de f de x e essa de baixo de g de x. Note que se está dentro de uma raiz quadrada, né, vou chamar, deixa eu só escrever formalmente, f de x para mim vai ser 9 menos x quadrado, g de x para mim vai ser x ao quadrado mais x menos 2. Note que o fx sobre o gx está dentro de uma raiz quadrada, então obrigatoriamente para ser real, né, dentro do conjunto dos reais, tem que ser maior ou igual que 0. Isso aqui ser maior ou igual a 0, o que eu vou fazer? Eu vou estudar o sinal da f, assim como eu fiz aqui em cima, estudar o sinal da g, e depois fazer o varalzinho para comparar as duas. Né? Vamos primeiro estudar o sinal da f de x. F de x é uma função quadrática, no qual o a é menos 1, o b é 0 e o c é 9. Como o a é menos 1, então ela tem concavidade voltada para baixo. Tá? Tem concavidade voltada para baixo. Então no gráfico dela, ela pode ser assim, né, tocando o eixo, ou ela pode ser assim, não tocando o eixo. Na verdade eu sei que ela toca o eixo por conta do valor de C. Eu disse que o valor de C era onde corta o eixo Y. Como ela corta o eixo Y um valor positivo e ela tem boca voltada para baixo, eu consigo afirmar que ela vai ser assim. Lá em algum momento ela toca o 9. Esses dois pontos são as raízes. Então ela vem... tem um comportamento assim.
Esses dois pontos aqui são as raízes. Então a primeira coisa que eu vou fazer é determinar as raízes. Eu vou determinar as raízes quando a f de x é igual a zero. Ou seja, quando 9 menos x² é igual a zero. Pessoal, essa equação incompleta eu não vou resolver do jeito nem de soma produto, nem por fórmula quadrática. Como a equação incompleta, toda vez que a equação for incompleta e o b não aparece, dá para isolar o x muito facilmente, quer ver? Então eu vou subtrair x² dos dois lados. Vou subtrair x² de um lado, subtrair x² do outro. A minha expressão vai passar a ser, subtrair não, falei errado, somar x² porque o x é negativo, né? Sempre a operação inversa que está aqui. Então eu vou somar x² de um lado, somar x² do outro. Isso aqui vai dar zero. E do outro lado vai ficar x². X² é igual a 9. Quais elementos ao quadrado é 9? Tem duas possibilidades, né? 3 positivo ou 3 negativo. De modo geral, o que eu faço? Eu faço a operação inversa, eu extraio a raiz quadrada dos dois lados. Quando eu faço isso, eu considero duas possibilidades, mais ou menos. Tá? Não é que raiz quadrada de 9 vai dar menos 3. É que esse procedimento pode ser feito com mais ou menos por conta do quadrado. Então, isso aqui fica mais ou menos 3 igual a x. Significa que um dos pontos é menos 3 e o outro ponto é 3. Note que do 3 negativo até o 3 positivo, o meu desenho está acima do eixo x. Então é positivo nesse pedaço. Do 3 para frente aqui, para a direita e para a esquerda, isso aqui é negativo, porque o meu desenho passa a ser para abaixo do eixo x. Note que esse eixo que eu estou dizendo é o eixo x. Nem estou fazendo eixo y. Pronto, fiz o estudo de sinal dessa. Eu vou fazer a mesma coisa com a g. Vou fazer o estudo de sinal da g. O estudo de sinal da g, a g já é uma função quadrática completa, ela tem todos os termos. Ela é completa e, no caso, o a aqui é igual a 1, então tem concavidade para cima. Concavidade para cima. O b é 1, o c é menos 2. Como o c é menos 2 e ela tem concavidade para cima, eu sei, então, que ela vai cortar o eixo x, porque ela vai descer lá, vai bater em algum momento no menos 2 e vai subir. Né? Então aqui tem duas raízes. Mas a pergunta é quem são as raízes. Que é o eixo x. Eu vou determinar as raízes. Essa aqui é a função g de x. Eu vou determinar as raízes. Então, para determinar as raízes é quando g de x é igual a zero. Ou seja, quando x² mais x menos 2 for igual a zero. Como 1 e 2, talvez seja fácil fazer soma de produto. Não sei, dois números somados, vamos ver se dá certo. Se eu pensar muito, eu vou para a fórmula quadrática. Dois números somados que dão menos b sobre a. Então, é menos 1, b é 1, sobre 1. O a é 1, então vai ficar menos 1. E o produto desses mesmos números, dá c sobre a. O c é menos 2, o a é 1. Menos 2 sobre 1, nem vou colocar 1 aqui embaixo. Então, esses dois números multiplicados que dão 2 negativo, e quando eu somo eles, os dois dá menos 1. Uma opção que eu tenho aqui é o menos 2 e o 1. Porque o menos 2 vezes 1 dá menos 2. E o menos 2 somado com 1 também dá menos 1. Então, minhas raízes são, nesse caso, menos 2 e 1. Essas são as raízes. Então, aqui é o menos 2 e aqui é 1. Diferente da outra, meu desenho está acima do eixo x, nesse momento aqui, do menos 2 para a esquerda e do 1 para a direita. Nesse momento ele é positivo. Agora ele é negativo onde? Ele é negativo entre menos 1 e 1. Tá? Então é negativo. Beleza, fiz o estudo de sinal. Agora de fato eu vou fazer a conta aqui da expressão. Eu vou colocar duas retas.
e uma terceira. Né? Tentei fazer elas paralelas aí. Então você tem aí duas retas. Deixa eu só... Não está muito paralelo, então eu vou fazer de novo. Uma das retas eu vou colocar a função f. Pronto. Eu vou marcar o zero como parâmetro aqui. Parâmetro para todas seguirem. Esse é o zero. Uma eu vou marcar o estudo sinal feito da f de x. Outra eu vou marcar o estudo feito pela g de x. E na última eu vou fazer a razão entre as duas, fazendo a regra de sinal. Aí eu vou fazer a razão entre as duas, fazendo a regra de sinal. Então vamos primeiro na f. Como é que foi a f? A f zera no menos 3 e no 3 tem concavidade para cima. Então ela zera no menos 3. Vou marcar o menos 3 aqui. Ela zera no 3. Acho que eu fui muito para frente, deixa eu só abaixar um pouco. 3. E o menos 3, 2 pontos simétricos com relação à origem, opostos. Então ela tem concavidade para baixo. Significa que ela é positiva. Ela é positiva nesse intervalo e negativa nos outros. Já a G ela tem concavidade para cima e ela zera no menos 2, marcar o menos 2 aqui, e no 1, marcar 1 aqui. Eu fiz bolinha fechada, mas tem um detalhe, uma coisa muito importante a ser notada. A G vai no denominador. Se vai no denominador, eu não posso ter divisão por zero. Se eu não posso ter divisão por zero, aqui eu tenho que obrigatoriamente colocar a bolinha aberta, porque a G é um denominador. Então você não pode aceitar que dê zero. Né? Ah, professor, mas aqui está maior ou igual a zero. Sim, maior ou igual a zero. Mas aí no caso, quando você tem uma fração maior ou igual a zero, você só olha para quem está, obrigatoriamente na questão do zero, só pode zerar quem está no numerador. Você não poderia zerar quem está no denominador. Tá, ela tem concavidade para cima, então ela é negativa no intervalo entre as raízes e positiva nos extremos. Tanto para o mais infinito quanto para o menos infinito. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou projetar esses pontos na terceira. Que aí na terceira eu vou fazer o estudo de sinal. Estudo de sinal do quociente. Então aqui é a bolinha fechada, porque vem do numerador, 3. Bolinha aberta, 1. Bolinha aberta, menos 2. Bolinha fechada, menos 3. O que nós temos aqui? Ó? Repara que do menos 3 para a direita, a de cima é negativa e a de baixo é positiva. Positivo e negativo, fazendo regra de sinal, é positivo. Então ela é positiva nesse pedaço aqui. Agora, entre o menos 3, aqui está o 2, né? Só o menos 2. Positivo em cima, positivo embaixo. Então ela é positiva aqui. Eu falei errado aqui. Negativo e positivo, desculpa, pessoal, é negativo. Regra de sinal, professor. Positivo é aqui, porque os dois são positivos nesse pedaço aqui. Ok? Se você olhar esse pedaço aqui de novo, ó, o que você tem? Você tem um positivo e um negativo. Então, pela regra de sinal, é negativo. Se você olhar esse pedaço aqui, é positivo e positivo. Então, pela regra de sinal, positivo. Um sinal só. E se você olhar esse pedaço aqui, negativo e positivo, negativo. Pronto. Quem é a condição? Como está dentro de uma raiz quadrada, precisa ser maior ou igual a zero. Onde isso acontece? Entre o 3 e o 2, negativos, e entre o 1 e o 3. Podendo ser menos 3, não podendo ser menos 2. Não podendo ser 1, e podendo ser 3. Então, o conjunto de solução, ele vai ser algo assim, colchete fechado, no menos 3 até o menos 2, no caso, menos 2 colchete aberto, união com 1 aberto até o 3 fechado. Né?
Então essa é a resposta para a minha pergunta. O problema é que a resposta não está assim, né? Não está assim. Ela está aí, né? Ela está aí em algum momento. Dá uma analisada, se você olhar bem, o que está escrito lá está escrito aqui. Então essa foi a parte de estudo de sinal, estudo de inequação, 3 exercícios de vestibulares diversos. Aconselho você a depois pegar os exercícios se você quiser e refazer, se dá certo. Se eu cometi algum erro aí, por favor, faça questão que me avisem. Forte abraço a todos e até a próxima.